Estimados, chegamos no capítulo 11 e queremos ajudar aqui respondendo as perguntas que preparamos para vocês em casa, pequenos grupos. Esperamos que vocês estejam aprendendo e crescendo. Se vocês tiverem alguma pergunta, algo que não foi respondido devidamente também aqui por mim, vocês fiquem à vontade para fazer, podem fazer ali o comentário debaixo desse vídeo ou me mandem por WhatsApp e eu vou ter o prazer de responder se eu souber, porque é claro que também tem muita coisa que a gente não sabe. A primeira pergunta ela sempre está ligada com a mensagem, o que você aprendeu, o que você pode levar para a tua vida. E a segunda, ela está mais ligada aqui ao texto. Qual exemplo todos os cristãos devem seguir? Quando posso seguir o exemplo de uma pessoa? O apóstolo Paulo, no versículo 1, que na verdade deveria ser um versículo que fecha o capítulo 10, mas quando fizeram essa divisão ele ficou no 11. E também é um versículo maravilhoso. Ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Qual exemplo nós devemos seguir? Em primeiro lugar, é o exemplo de Jesus. Nós, homens, infelizmente, vamos falhar, mas Jesus não falha. Sua vida foi perfeita. Foi perfeita na sua dependência do Pai, foi perfeita na compaixão que ele teve para com as outras pessoas, o amor para com aquelas pessoas perdidas. A gente vê como ele ficava doído com os fariseus, que eram tão duros com as pessoas. Ele foi um exemplo de entrega, disposição de servir. Lembramos ali, capítulo 13 de João, ele diz: eu vos dei exemplo, façam como eu fiz. Ele disse isso depois que ele lavou os pés dos seus 12 discípulos, tomando o lugar de um escravo. Então, nós temos, nos evangelhos, nós vamos vendo quem é Jesus, seu caráter perfeito, e ele nos atrai. O cristão de verdade, ele diz: eu quero ser mais parecido com Jesus. Isso é muito bom, isso é importante. O Espírito Santo quer justamente isso, formar Cristo nas nossas vidas. Agora, Paulo, ele começa dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes nós precisamos de exemplos também bem práticos e de carne e osso, como uma outra pessoa, que também é um cristão, vive Cristo. E com certeza você conhece pessoas que são um exemplo e uma bênção para você, e não está errado, imitar também essas pessoas, ou os apóstolos, o apóstolo Paulo. Isso pode ser também de muita ajuda e de muita inspiração na vida. A terceira pergunta: o que significa cabeça neste versículo? Versículo 3. A ordem estabelecida no versículo é válida para hoje? Vamos parar com Efésios 5, 22 a 23. O apóstolo Paulo escreve no versículo 3 o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Os Coríntios, capítulo 8, 9 e 10, Paulo teve que corrigir muita coisa ligada à liberdade que eles tinham. Eles se davam uma liberdade maior do que a do próprio Cristo. E a liberdade, ela pode se transformar em libertinagem. E era o que estava acontecendo. Então, eles estavam fazendo confusão e vivendo uma confusão. E aqui o capítulo 11, ele trata do culto, dos encontros que eles tinham. E
eles tinham também aqui uma confusão com relação à questão da autoridade e da subordinação. A palavra cabeça aqui, ela significa aquele que tem autoridade. Então, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Ou seja, Cristo, a autoridade sobre a vida do homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Esse é um versículo que nós ouvimos cada vez menos, também ensinos, pregações, porque nós vivemos num tempo onde subordinar-se, onde estar disposto a se submeter é difícil. Isso naturalmente vai contra a própria natureza. Mas toda sociedade bem fundamentada e funcional, ela está baseada em cima de dois pilares. E esses dois pilares são autoridade e subordinação. Quando isso falta, uma sociedade ela acaba colapsando. Quando as pessoas acham que cada uma é a autoridade, não precisa se subordinar, o caos vai ser instaurado. E aí nós podemos ler o livro de Juízes, onde cada um fazia o que achava melhor. E foi um dos piores momentos e tempos do povo de Israel. Então, Deus estabeleceu uma ordem nas coisas, que está sendo colocado em questionamento hoje. Mas a pergunta era, vale para os nossos dias? Sim, vale. Que Cristo é o cabeça de todo homem. Isso significa que o homem deixa que Cristo o guie, que Cristo lidere, e ele se submete. Na verdade, todo homem ganharia tanto se ele se submetesse plenamente em Cristo. Porque Cristo, ele é um excelente Senhor. E o que é mais difícil? E o homem o cabeça da mulher. Mas a Bíblia, ela, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre afirma isso, que a mulher deve se submeter ao homem. O homem deve amá-la, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. E nós sempre dizemos que se o homem ama a mulher, é fácil ela se submeter. Se o homem se submete a Cristo e vive realmente com Cristo, também é mais fácil se submeter. E nós não deveríamos fazer as coisas difíceis para as nossas esposas. E por isso, nós homens temos essa responsabilidade. Infelizmente, nós vemos muitos homens simplesmente delegando também toda essa função espiritual que Deus deu a nós como homens de família, onde nós é que estamos diretamente subordinados a Cristo para depois liderar a nossa esposa e a nossa família. Isso em muitas casas tem se invertido. E depois a gente diz, né, por que tem confusão? Por que as coisas não funcionam? Porque Deus estabeleceu, não que Cristo fosse diretamente o cabeça da mulher, mas do homem, do marido, e através dele, então, a mulher. A gente passa tão facilmente todas essas responsabilidades, sobre todas as espirituais, para a mulher. E aqui precisamos fazer um chamado forte aos homens. É nossa responsabilidade estar profundamente ligado com Cristo e a partir daí liderar a esposa e os filhos. Eu vou ser cobrado um dia por Deus. Como eu vivi essa minha relação com Cristo e fui uma bênção para a minha família. Claro que existem situações onde o marido abandonou a família, onde o marido faleceu. É lógico que a mulher tem que tomar
um lugar naquele momento e não deixar que as coisas simplesmente vão. Mas onde existe um homem dentro da família, ou num casamento, ele deve viver uma vida submetida a Cristo e assim orientar e guiar também a sua esposa. Paulo aqui não diz também e não coloca uma condição para a mulher se submeter. Se o marido viver 100% com Jesus, ela se submete. Se não, não. A ordem que Deus estabeleceu em toda a Bíblia é essa. O homem se submete a Cristo e a mulher ao homem. Vamos para a quarta pergunta. O véu na cabeça da mulher tem gerado muitos debates. Qual parece ser a principal preocupação de Paulo com relação a este assunto? É verdade. Durante esses praticamente 2000 anos da igreja, esse capítulo e a questão do véu tem sido um debate praticamente em todos os séculos. É também no nosso tempo, onde existem igrejas e teólogos que dizem que sim, essa é uma ordem e as mulheres elas devem usar um véu, uma cobertura sobre a cabeça, enquanto que outros acham que não. Eu mesmo tenho lido agora muitos comentários e é interessante. Dependendo da linha que eles seguem, eles vão afirmar que sim, o véu é necessário, é uma ordem bíblica, e outros então que dizem que não, que é uma questão mais cultural da época. Uma coisa para mim está clara, e é de que sim, naquele tempo as mulheres usavam véu. A maioria das mulheres, sobretudo as casadas, isso tanto dentro da cultura judaica como também na cultura greco-romana, que as mulheres elas se cobriam o cabelo, a cabeça de alguma forma. Paulo ele liga essa cobertura com a submissão da mulher ao homem. E o problema que agora se cria dentro da igreja é que em Cristo nós somos livres. É o que possivelmente muitas daquelas mulheres também diziam e começaram a andar sem véu. E isso escandalizou possivelmente os maridos e possivelmente as pessoas de fora. Houveram ocasiões onde os cristãos foram acusados de comer carne humana na celebração da ceia, mas por outro lado também de praticar prostituição. Porque naquela época, e existem relatos históricos disso, quando uma mulher era encontrada em adultério, eles rapavam a cabeça dela. E Paulo menciona, se a mulher não usa véu, então por que não rapar a cabeça? Porque rapar a cabeça seria sinônimo de prostituta ou sinônimo de adúltera. E isso seria terrível. Então, quando as pessoas viam uma mulher cristã agora da igreja sem o véu, eles a viam como uma mulher liviana. E Paulo aqui precisa corrigir também esse problema. Então Paulo diz que sim, a mulher deve usar véu. Inclusive ele usa no versículo 15, ele diz, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, assim a minha Bíblia o traduz. Na verdade o sentido é o cabelo longo para a mulher, que é algo que é natural, que a mulher deixa o cabelo crescer mais do que o homem, é um sinal também de que ela deve ter uma cobertura sobre a sua cabeça. E, contrariamente a isso, o homem não deve. Porque se ele usar, ele desonra a Cristo. Também naquele tempo havia homens que usavam no culto pagão, né? E Paulo possivelmente aqui também queria fazer uma distinção.
Mas, basicamente, a mulher assim mostrava que ela tinha um marido e que ela se submetia ao marido. E essa cobertura na cabeça, esse véu, inclusive dava uma proteção a essa mulher. Porque quando ela saía na rua, em qualquer lugar, se ela tivesse a cabeça coberta, ela iria ser respeitada pelos outros homens. Porque se mexessem com ela, eles sabiam que eles iam ter problemas com aquele marido. Então, por um lado, sim, é um sinal de submissão. Por outro lado, também é uma proteção para essas mulheres, coisa que Paulo aqui não menciona. O que sim quero deixar assim bem claro, não é aqui um estabelecimento de quem é mais importante diante de Deus, de quem tem mais valor diante de Deus. Porque esse texto aqui também nos deixa muito claro que tanto o homem como a mulher, eles têm o mesmo peso e a mesma importância diante de Deus. A única coisa é que Deus deu funções diferentes e Deus também estabeleceu a autoridade dentro de um casamento e dentro de uma família. Os dois textos para mostrar que a mulher não é menos do que o homem, está lá no versículo 3 já, onde ele diz, e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, Deus é a autoridade, Cristo é aquele que se submete. Agora, Cristo, Jesus, é inferior a Deus? Não é. Ele é Deus. E depois Paulo também aclara quando ele, no versículo 11 diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Os dois se precisam, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. É verdade que a mulher foi feita da costela do homem, mas por outro lado, depois os filhos homens também vieram da mulher. Então, o que é realmente importante aqui, para Paulo, é que, e aquilo ali o que estava acontecendo era, de certa forma, um feminismo antigo, onde a mulher estava se libertando daquela posição que ela tinha de submissão ao homem. E Paulo diz, isso não é bom, isso não deve ser assim, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Claro que isso não significa que a mulher pode ser pisada, pode ser maltratada e tudo isso pelo homem, de maneira nenhuma, não é isso que nós estamos dizendo. Mas, em princípio, existe aqui o princípio da autoridade e da submissão. Quinta pergunta. As mulheres em nossas igrejas deveriam voltar a usar um véu como as mulheres menonitas no passado? Quem conhece a história, a nossa história, sabe que durante muito tempo, desde a Idade Média, as mulheres anabatistas e menonitas, elas usavam véu depois de casar. Antes do casamento, não. E assim existem muitas igrejas hoje. Na Alemanha, sobretudo aqueles que vieram da Rússia nos anos 80, eles nessas igrejas continuam praticando. Mas é interessante que várias dessas igrejas agora também o deixam mais opcional. Por quê? Porque entendemos que Paulo aqui estava falando para a igreja de Corinto, onde isso era uma questão mais cultural, era um costume da época. E ir contra isso seria dar mau testemunho. Agora, hoje, quando se vê uma mulher com a cabeça coberta, não necessariamente se liga a isso de alguma forma que ela está casada ou que ela se submete ao marido. Inclusive, cobrir a cabeça não é garantia nenhuma de que ela é uma mulher submissa ao marido. Então, a questão está muito mais ligada ao coração, né? Ao interior, ao caráter. E é ali onde nós todos precisamos estar trabalhando. Então,
Nas nossas igrejas, nós não forçamos as pessoas de maneira nenhuma a isso. Ou tivemos até há pouco tempo ainda algumas irmãs mais velhas que usavam um pano sobre a cabeça. E elas entendiam que elas deviam fazer isso para agradar a Deus. Muito bem, mas existem muitas outras mulheres hoje que são muito boas esposas, mães de família e que não usam o véu e vivem também segundo esse princípio. Talvez é uma pergunta também que surge desse texto muitas vezes, como é que deve ser a questão do cabelo? Porque nós sabemos que existem igrejas que não usam véu, mas onde as mulheres elas devem ter o cabelo bem longo, elas são proibidas de cortar o cabelo. Né? Aqui nós vemos que Paulo não está colocando uma medida nem no cabelo da mulher, nem no tamanho da cobertura ou do véu que deve ser usado. Não sabemos se é algo que tem esse tamanho ou se é um pano que cobre tudo, porque naquela época também nos diferentes lugares havia essa cobertura, mas elas eram bem diferentes uma da outra. Então, eu pessoalmente acho que um bom princípio é esse, que sim, a mulher deve ter o cabelo mais comprido do que os homens na sociedade. Isso é algo natural da mulher. Agora a gente também vê que isso está assim um pouco ligado à idade, né? Mulheres quando são mais jovens gostam de usar o cabelo mais longo. Os rapazes muitas vezes também. E aí nós vamos ficando mais velhos e vamos cortando cada vez mais, ou no meu caso já vai ficando pouco. Eu acho que esse é um bom critério, mas não é algo que deve ter um peso muito grande, porque na nossa sociedade isso hoje não tem um peso realmente tão grande. A gente não é um mau testemunho, não, a mulher não é um mau testemunho quando ela usa um cabelo mais curto. Depois a pergunta de número 6, ela tem a ver com o segundo aspecto do capítulo 11, que é a ceia do Senhor. E aqui já vamos um pouquinho mais rápido. No versículo 20, Paulo faz uma afirmação de que os coríntios, na verdade, não estavam celebrando a ceia do Senhor, mesmo quando eles achavam que sim, que estava errado. Eles se reuniam naquele dia marcado, e Paulo no versículo 20 é duro, ele diz: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Mas eles vinham para celebrar a ceia do Senhor. E eles também comiam um pedaço de pão e o vinho, lembrando o que Jesus tinha feito. Mas eles estragavam tudo por não ter consideração um pelo outro. Os ricos, eles vinham antes, traziam o seu banquete, e como eles não precisavam trabalhar até tarde como os outros, eles então passavam bem e comiam praticamente tudo. Quando depois chegavam os escravos e os mais pobres, já não tinha praticamente mais nada. E é isso que Paulo condena. A falta de amor nessa festa, que é a festa do amor. E então, por isso Paulo é tão categórico. A ceia, ela nos lembra que nós precisamos ter consideração com os outros e não pensar só em nós mesmos. Pergunta de número 7. Por que os cristãos devem relembrar a morte de Cristo? Que efeito isso deveria ter sobre as nossas vidas? Por que os cristãos devem relembrar a morte de Cristo? Jesus mesmo, ele instaurou a ceia. E ele pediu aos seus discípulos que eles celebrassem esse momento. E Paulo aqui também diz: porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. E aí ele fala de Jesus e da sua entrega. O pão, ele representa o corpo de Jesus. Jesus, ele teve um corpo, mesmo que naquela época muitos negavam, dizendo que ele era simplesmente um espírito. E esse corpo dele, ele entregou para ser moído e crucificado. O seu sangue, ele foi derramado na cruz. Por quê?
pelos nossos pecados. E celebrando a ceia também, cada mês como nós fazemos, nós lembramos que nós falhamos, que nós erramos, que nós precisamos do perdão. E que Ele nos perdoa, não no momento da ceia, mas no momento onde nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, aí Ele nos perdoa. Mas nós celebramos a ceia lembrando justamente disso, do precioso perdão que nós recebemos pelo seu sangue. Jesus, o Paulo aqui 2 vezes menciona isso, que Jesus diz, fazei isso em memória de mim, no versículo 24 e também no versículo 25. Lembrem disso. Essa ceia, ela deve ser um sermão gráfico dessa entrega total de Jesus por nós, coisa que os coríntios não estavam vivendo, onde eles estavam sim pensando em si mesmos e tentando eles mesmos usufruir e estavam estragando até a ceia. E Paulo diz, a ceia é exatamente o oposto daquilo que vocês estão fazendo. E isso é o que nós também precisamos lembrar, que não devemos estar nos importando conosco e esquecendo dos outros. Não. Assim como Cristo se entregou por nós, também nós pelos outros. Mas o sermão gráfico, ele continua e vai mais longe, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Com a ceia, nós lembramos e anunciamos que Jesus morreu por nós, que esse sacrifício foi muito precioso e que nós estamos esperando a volta de Jesus. Que Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas que Ele vai voltar. Pergunta de número 8. O que significa comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente? Paulo ele é muito claro no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A comemoração da ceia é a celebração do perdão, de que nós podemos e queremos estar limpos. Comer indignamente é você continuar vivendo no teu pecado e celebrar a ceia por forma. Então, Paulo diz, vocês examinem-se cada um, para ver como é que está a tua vida. Realmente estou vivendo em pecado, estou praticando o pecado na minha vida, contradizendo, na verdade, aquela celebração da ceia, onde eu digo, Senhor, me limpa, eu não quero pecar, eu quero estar limpo diante do Senhor. E o que Paulo deixa muito claro é que, porque eles não se julgavam a si mesmos, Deus tinha que julgá-los. E no versículo seguinte diz, tinha até gente que falecia por causa disso. E havia muitos doentes, doenças e tudo isso, porque Deus teve que julgá-los. Mas Paulo diz, julguem-se, examinem-se, julguem-se a si mesmo e corrijam a sua atitude, a sua vida. A última pergunta, de número 9. Como podemos tomar a ceia de maneira correta e digna? Em primeiro lugar, participando, né? Não é bom a gente se distanciar. É bom onde nós temos a oportunidade de celebrarmos junto com os irmãos. Em segundo, de nós termos essa atitude correta para com o nosso Senhor. Esse desejo de ter um coração limpo e um coração agradecido pelo sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica. Em terceiro, eu diria, lembrarmos que nós precisamos ter consideração com os outros. Nós queremos que as pessoas tenham paciência com a gente, que eles nos perdoem, mas às vezes é tão difícil nós fazermos isso para com os outros. E ali também mostramos amor
quando nós perdoamos os outros, assim como Cristo nos perdoou. Por último, examine-se a si mesmo. Sempre é importante nós olharmos e procurarmos, a trave no nosso olho antes de querermos ajudar o próximo a tirar o cisco dele. E assim, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.